Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Agora são 7h53, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Estamos também no Face, onde você confere aí as imagens, acompanha o programa no YouTube, claro, também com as imagens. Daqui a pouco tem podcast desse programa e logo mais reprise na Plena TV. 7h54, Campos tem tempo nublado agora. A previsão para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo voltar a ficar quente com sol. Pelo menos para Campos ainda não acontece e segue com tempo nublado, máxima de 32, mínima de 23. Agora faz 25 graus aqui no centro da cidade. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos com o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, conversando com o ex-prefeito de Campos, jornalista e agora pré-candidato a prefeito também de Campos, Sérgio Mendes. Eu chamo você, meu caro Rodrigo Gonçalves, para fazer a gentileza de abrir esse bloco. Obrigado, Nogueira. Sérgio, você falou que uma das virtudes do seu governo foi a questão do diálogo, ao ponto de você ter 20 favoráveis a você na Câmara, no momento que a Câmara tinha 21, diferente de hoje tem 25. Muito se fala também desse poder de diálogo do Vladimir, desse poder de articulação dele, tanto que durante um bom tempo a Câmara viveu um clima de pacificação, né, e depois, né, no acordo, no diálogo que ele teve com o Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, na época, claro, aí, vamos dizer assim, articulado pelo governador Cláudio Castro, e também essa relação que ele tem também com o governo federal, ou seja, falam muito dessa questão do diálogo do Vladimir, do poder de diálogo dele, do poder de articulação. Você veria isso como realmente uma qualidade do governo dele, como é colocado? Olha, Rodrigo, acho que ele é uma pessoa diferente do pai, nesse aspecto. Ele é mais do diálogo, ele é mais do entendimento, se articula melhor do que o pai. O pai é belicoso, o pai é guerra, é briga, a gente sabe do comportamento, né? Agora, o que eu penso é que ele precisa levantar os grandes debates do município, é o que eu penso. Levantar os grandes debates do município, por exemplo, aquilo que eu te falei, escolas em tempo integral. Acho que tem que ter essa articulação, aproveitar que ele está com esse trânsito dito aí pela sociedade com os governos estadual e federal, ter essa articulação para a gente começar a fazer uma escola modelo Darcy Ribeiro, escola modelo Leonel Brizola. Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido. Nós temos um déficit habitacional em Campos de 10 a 12 mil moradias. Nada foi feito nesse sentido. Não houve um encaminhamento do prefeito nesse sentido. Nós vemos aqui, o prefeito surfou, e com razão, eu faria o mesmo se eu fosse ele, surfou na onda do governador. O governador fez muita obra em Campos no primeiro biênio, e agora no segundo biênio já está mais devagar, porque acabou o dinheiro da SEDAI, e aí as obras estão sendo retardadas ou paralisadas, entendeu? E muitas reclamações nesse sentido. E aí, mas ele surfou na onda e ele, nesse tempo, ele foi guardando o recurso da arrecadação da prefeitura. Hoje a gente sabe que ele tem ali 1 bilhão a 1 bilhão e 200 milhões para gastar nesta reta final. Eu fico um pouco preocupado com o pós-governo, com 2025, porque eu acho que essa bonança que foi surfada nesses 4 anos, nós não vamos ter isso nos próximos 4 anos. O petróleo já está nessa oscilação, nós estamos muito dependentes ainda do petróleo. Não vejo uma iniciativa no sentido de sair dessa dependência do petróleo. A gente continua royalty dependente. Na minha época só tinha royalty.
O royalties atualizado na minha época era 1,5 milhão. 1,5 milhão atualizado hoje, feito por uma pessoa de gabarito, economista, e que trabalha, inclusive, no governo do prefeito Vladimir. Ele fez essa atualização para mim. Também, nós, primeiro ano do meu governo, eu fiquei sem royalties. Fiquei com o royalties todo comprometido. Então, eu acho que a gente, por agora ter recursos, a gente tinha que planejar melhor o que a gente quer para essa cidade. Eu penso o seguinte, por exemplo, esse asfalto em cima de asfalto que foi feito aí no município de Campos. Eu acho que a gente tem que pensar, o Cláudio, o Aloysio, o Rodrigo e os espectadores e ouvintes, nós temos que pensar numa cidade sustentável. Nós temos que avançar para essa cidade sustentável. Será se asfaltar é o melhor caminho? Será se não era melhor ele ter sugerido, ao invés de asfaltar essa cidade dessa forma, aquecendo a cidade, impedindo o escoamento das águas das chuvas? Tem um asfalto poroso, tem novas tecnologias, tem um asfalto poroso que absorve a água da chuva, diminui o impacto dessas grandes chuvas que nós estamos vendo no país inteiro. Ou também, eu tive aqui em Marabá, do lado aqui, no Espírito Santo, lá é um piso perfeito, ótimo, que também absorve um piso de intertravados, entendeu? Será que a gente não está na hora de a gente repensar as cidades e ao invés de asfaltar e de impermeabilizar o solo, como está sendo feito, a gente avançar para um pavimento de qualidade, um pavimento que absorva a água da chuva, então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado, tem que ser debatido. Eu acho que falta essa sacada do prefeito. Eu acho que ele é um executor do orçamento, está executando um orçamento. Na minha época não tinha emendas parlamentares, as emendas não eram obrigatórias, agora tem emendas parlamentares, e a gente precisa canalizar essas emendas para as demandas da população, conforme eu disse agora há poucos instantes, a questão da habitação popular, nós temos de 10 a 12 mil moradias, é o déficit habitacional do município de Campos. Então, eu acho que está faltando um pouco de planejamento, de um plano de metas para essa cidade. Como queremos avançar? Vamos avançar para onde? Na questão social, na questão econômica, na questão política, nesse entendimento, nessa harmonia entre os poderes. Eu acho que está faltando muito disso aí do prefeito. Sérgio, a partir da pergunta do Rodrigo, você pensou aí algumas virtudes, diálogo, articulação, alguns defeitos. Você falou em asfaltamento, que na questão da impermeabilidade da cidade às chuvas. Você já havia falado antes em falta de debate no orçamento. Eu queria que, de maneira geral, um tema do grupo, você estabelecesse, na sua visão, por óbvio, quais seriam hoje os principais erros e virtudes do governo Vladimir Garotinho, os principais erros e virtudes do biênio de Marquinhos Bacelar como presidente da Câmara, por favor. Olha, Aloysio, acho que o prefeito, conforme eu disse há poucos instantes, o Marcelo Feres acha um bom secretário, avançou na educação, mas avançou pouco, acho que poderia avançar muito mais, que o prefeito tinha que carregar mais a mão na questão da educação, entendeu? Porque a educação é fundamental para a emancipação do povo, para o crescimento econômico da cidade, entendeu? Para tirar essa garotada da rua. Então, acho que ele tinha que ter colocado mais recursos, mas ali naquela área da educação, avançamos, sim, a cidade avançou, tenho que reconhecer isso. O Wagner Teixeira é um bom secretário de administração. Eu tenho dúvidas com relação ao que foi difundido ontem na mídia, que está saindo hoje, e com relação a esse termo de ajustamento de gestão, o TAG, termo de ajustamento de gestão, que foi aprovado agora pelo Tribunal de Contas. Eu não sei, confesso a vocês, me desculpe a ignorância, eu não tenho conhecimento jurídico. Na minha época, não precisava de TAG para poder terceirizar.
para poder dar direitos trabalhistas a esses funcionários que são RPA. Na minha época, o próprio Garotinho, quando me sucedeu, ele criou existia uma cooperativa onde ele colocou os funcionários naquela cooperativa que pagava todos os direitos trabalhistas das pessoas que trabalhavam na prefeitura. O Arnaldo Viana foi reeleito, continuou o governo e foi reeleito e continuou com a cooperativa. Então, esses funcionários, naquela época, tinham essa garantia legal. Eram da cooperativa, tinham direitos trabalhistas, PES, 13º, fundo de garantia, tinha tudo isso. Eu não sei se a lei de lá para cá mudou a ponto de precisar de um tag, ou se foi, na verdade, uma forma de dar uma empurrada com a barriga, porque, se você for ver, o prefeito começou aplicando no primeiro ano, no 2022, entre 15 milhões no pagamento de pessoa física. O prefeito chegou em 2023 com 80 milhões no pagamento de pessoa física. E deve chegar agora em 2024 a 100 milhões de pagamento de pessoa física. Que pessoas físicas são essas? Claro, são RPAs. Entendeu? Houve um crescimento vertiginoso dessa questão dos RPAs. A gente sabe, boa parte disso aí é para quê? É para campanha. É para campanha, é isso que acontece no município de Campos. Então, eu acho que, na verdade, falta a gente ter critérios nos gastos públicos. O que falta é a gente ter transparência nos gastos públicos. Eu quero que o prefeito venha a público e diga 100 milhões para gasto em pessoa física. Isso é para gastar em quê? No RPA? Por que esses RPAs, porque precisava desse termo de ajustamento de gestão, que foi aprovado ontem pelo Tribunal de Contas, que já existia cooperativa nos governos de Garotinho, de Arnaldo, do próprio pai dele. Então, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Agora, tem avanços, eu acho o Wagner Teixeira, um bom secretário, faz um bom trabalho ali, avançou ali na questão de pessoal. Acho que o Marcelo Fé da Educação também avançou ali naquela questão da educação. E acho que tem esses aspectos do avanço, mas eu acho que o prefeito ele tinha que carregar mais nas áreas que demandam mais. A saúde não é só reformar prédio, não é só isso. Existe uma demanda reprimida de consultas, existe uma demanda reprimida de média complexidade, de exames, de cirurgias, que a gente às vezes precisa falar com alguém para poder acelerar o processo. Existe. Tá melhor, tá menos pior, vamos dizer, tá menos pior. Mas eu acho o seguinte, o Conselho Municipal de Saúde, eu acho que a gente precisa avançar no seguinte, e propor isso ao Conselho. O Conselho Municipal de Saúde, ele não pode ser um conselho só para debater a saúde, ele tem que ser um conselho fiscalizatório. Como? Licitação da saúde. O Conselho tem que tirar 2 membros que conhecem a licitação, ir lá para a licitação e acompanhar a licitação. Como é que está sendo feita essa licitação? Uma vez feita, ganhou a empresa, vamos lá na conferência de se comprou 1 milhão de ampolas, se chegaram 1 milhão de ampolas, se chegou aquilo que está lá destinado na nota fiscal. Porque muita gente, nesse país, não estou dizendo que isso está acontecendo em Campos, muita gente, são 5.570 municípios, e isso acontece a rodo nesse país. Então, os conselhos, eles precisam ser atuantes nesse sentido. E o governo tem que oferecer toda a facilidade para que esses conselhos possam atuar nessa fiscalização e no controle de tudo que chega na prefeitura. Eu acho que aí a gente vai começar a pensar 2 vezes, que é não só se submeter à fiscalização da Câmara, que é o papel dela, como também desses conselhos. Então, eu acho que a gente precisa avançar a cidade nesse sentido. Transporte público, uma promessa do prefeito, Aloysio, não resolveu. O terminal rodoviário, o terminal de passagem, vai ser bonito, vai dar mais conforto ao usuário, mas tem que ter integração. Eu quero ver se essa integração vai sair. Olha, eu conversei com o Jaime Muniz, é o secretário de Mobilidade Urbana de Macaé, ele é do meu partido, do Cidadania. E eu perguntei a Jaime, Macaé são 1.200 km², Campos são 4.000 km². Eu perguntei a ele, quantos ônibus servem a Macaé? Ele falou, 230 ônibus.
Quanto que a população paga o valor da passagem? R$1, mas aí a prefeitura subsidia. Sabe quanto é o subsídio da prefeitura? R$5,90 por cada passagem. Então é R$6,90 a passagem de lá. A prefeitura complementa o restante. Aqui em Campos foi feita uma licitação em 2013 no governo da Rosinha Garotinho, da mãe do prefeito, onde teríamos que ter 324 ônibus circulando na cidade. Sabe quanto nós temos? 125 ônibus circulando na cidade e 225 vans circulando na cidade. Esse sistema é caótico, não funciona, não vai funcionar. Então, precisa atacar esse problema de frente. E o trabalhador não está conseguindo chegar na sua casa, não está conseguindo voltar para sua casa para descansar. Está chegando tarde, parecendo aquele trabalhador lá do Rio de Janeiro que trabalha que mora na região, na Baixada, e tem que trabalhar lá no centro. Leva 2 horas no ônibus, numa cidade que a área urbana não é tão grande assim. Então, acho que é um problema, isso aí é um problema crônico que enraizado no governo do prefeito Vladimir, que ele prometeu que iria resolver e não resolveu, entendeu? Então, eu acho que a questão da habitação popular, volto a dizer, zero, não fizeram nada na questão da habitação popular. Então, eu acho que ainda tem muita coisa a se fazer e eu quero aqui lançar um desafio, tá, Luiz? Ao prefeito Vladimir Garotinho. Eu quero que, se porventura, muita água vai passar embaixo da ponte, se porventura ele ganhar, eu quero que ele diga, desde agora, publicamente, que ele vai cumprir os 4 anos do próximo mandato dele de prefeito. Eu quero que ele diga isso publicamente. Prefeito Vladimir, você, a sua equipe, alguém deve estar me ouvindo agora. Diga publicamente, se porventura você ganhar a eleição, se você vai cumprir os 4 anos do governo seguinte. Sérgio, só para eu pedir para você fazer uma análise de erros e virtudes do governo Vladimir que você fez, mas faltou de fazer da BN de Marquinhos na Câmara, por favor. Eu acho que tinha que buscar mais esse entendimento, esse diálogo. O pessoal é belicoso demais. Eu acho que nós temos que avançar no entendimento, não é no entendimento de que eu preciso de tantos RPAs para poder te apoiar. Não pode ser assim. Nós temos que mudar essa dinâmica de trabalho. Nós temos que mudar isso. Pode. Nós temos que chegar e dizer, olha, prefeito, vamos discutir o orçamento aqui, vamos discutir com antecedência, como eu falei aqui, e vamos ver, olha, vamos botar mais dinheiro aqui, vamos botar aqui. Aí ele vai falar, não, porque aqui, pessoal, eu tenho um comprometimento de tanto na folha, isso aí já compromete a maior parte do meu orçamento, que é 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 300, nessa faixa que está hoje, entendeu? Aí vamos chegar no diálogo. Então, eu acho que falta esse entendimento do Marquinhos e da oposição. Não adianta fazer oposição por oposição. Não adianta fazer oposição para dizer, eu quero marcar uma oposição porque eu sou contra os garotinhos, porque eu sou contra o garotinho. Não adianta. Não é isso que a cidade quer. A cidade quer progresso. A cidade quer saúde, quer educação, quer transporte, quer trabalho. E é para isso que elegeram os vereadores. E eu acho que está faltando esse entendimento, essa busca desse diálogo junto ao Executivo de Campos e junto a outros órgãos também. O presidente da Câmara é irmão do presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa. Então, podemos fazer muito mais por Campos, podemos realizar muito mais. É uma oportunidade única e a gente não pode desperdiçar. Eu acho que estão desperdiçando um momento histórico de Campos, de fazer com que a cidade tenha mais impulso, que cresça mais. Você falou em erro e virtude. Virtude? Bom, ali, virtude quando aprovam matérias que são de interesse da população. Eu não digo, eu acho que qual é o papel do vereador? O papel é fazer leis, eu acho que ali poucos fazem leis, e o papel é fiscalizar o executivo e propor também com relação à cidade, porque o vereador tem a base dele, tem as demandas da base dele. Então, eu acho que quem leva as demandas e que o prefeito atende nas suas comunidades, eu acho que é um acerto desses vereadores. Eu acho que trabalhar em comum acordo com o prefeito é muito melhor do que você trabalhar sendo oposição ao prefeito. O vereador, ele sabe que o prefeito ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Ele não tem tempo para ver tudo. Muitas vezes botam bola nas costas dele. Muitas vezes tem coisas que acontecem no governo que ele não sabe. Então, o prefeito precisa desse olhar do vereador, da sua comunidade, e aí precisa desse diálogo. Olha, prefeito, a demanda maior está sendo essa, ou isso, aquilo. Então, acho que está faltando, na verdade, esse entendimento. E com relação aos vereadores da Câmara, aqueles que estão ali atendendo a sua base a partir do trabalho do Executivo e que deveriam estar formulando mais leis municipais, vamos botar aí, eu daria uma nota 6 a 7, uma mediana ali. Você gostou da nota, Cláudio? Desculpa, Aloysio. Para Marquinhos, 6 ou 7? É o conjunto. Para a oposição na Câmara, 6 ou 7? Não, o conjunto da obra ali. Eu acho que a oposição não pode ser oposição, e pelo menos é o que tenho visto. Eu tenho visto eles falarem, só um parênteses, eu tenho visto eles dizerem, o Marquinhos dizer publicamente, que quer esse entendimento, que aí tem matérias que são votadas lá e tal. Se estão votando coisas que são de interesse da população, é uma nota 5, 6. É uma nota 5, 6. Não, 5 ou 6? 5. E para o governo Vladimir? Para o governo, acho que seria uma nota 6,5. 6,5. E volta a avançar nessas áreas que eu disse para vocês, que são fundamentais para a população e que não estão sendo observadas. Eu ia fazer roubar esse gancho aí de Aloysio, que ele que sempre pergunta sobre essa nota, e quando você falou a nota, eu falei, me quebrou. Mas olha só, Sérgio, assim, eu tenho uma impressão que, e há muito tempo com essa coisa de rádio, você sabe da Continental, que você teve aqui, na época da Continental, a gente fazia... Foi aprendiz seu. Nada. Então, assim, a gente fazia muita consulta popular ao vivo, e do nada a gente fazia, hoje quero saber em quem você votou para vereador. Você mesmo fazia muito isso, sorteava as coisas e tal. A maioria do eleitor não lembra nem quem votou para vereador. Muita gente respondia, eu votei em João Peixoto. Mas João é deputado, gente. Não, mas esse aí é deputado. Enfim, eu tenho a impressão que a gente... Porque, na verdade, a Câmara fiscaliza o prefeito, certo? O Legislativo fiscaliza o Executivo. E faz leis. E isso. E nós, a população, temos que fiscalizar os dois. Sim. Mas, assim, quando chega... Você foi prefeito. Quando chega um prefeito, parece, em alguns casos, parece até que é meio popstar, né? Chegou ali um artista... E a gente não fica muito de olho nessa coisa de Câmara. Mas a LOA trouxe à tona aí a participação da população, o chamado engajamento da população no assunto Câmara. E do ano passado para cá, antes da pacificação e pós-pacificação, antes da pacificação, nós tivemos casos ali que tinha gente que perguntava, gente, o 8º Batalhão mudou de endereço, tá agora lá na Alberto Torres, que era carro da polícia para tudo que é lugar, guarda municipal, aquele clima ruim. Enfim, eu gostaria que você, só para reforçar essa coisa de Câmara e Executivo e Legislativo, comentasse sobre, e tem então diante disso tudo ouvido, e aí por conta da LOA eu falo novamente, que muita gente comenta, nunca vi uma Câmara de Vereadores com um nível tão ruim, tão baixo. Teve episódio com esgoto lá no plenário. Você como político e como ex-prefeito, como é que avalia esse atual cenário e diante de uma véspera de eleição que a gente está agora no próximo 6 de outubro? Como é que você pode, se é que é possível prever isso em termos de decoro parlamentar também, decoro executivo, enfim, decoro político? Olha, Cláudio, eu acho que esse estresse que se estabeleceu na cidade com relação à lei orçamentária anual, e que aí a população, uma parte dela, que boa parte da população, Cláudio, pode estar certo, você pode ver na pesquisa que vão fazer em março, que a Luiz falou que devem fazer em março, boa parte da população não está ciente dessas coisas que estão acontecendo.
Agora, a população que gosta da política, esse núcleo, os universitários, o pessoal que, aliás, nem todos os universitários gostam da política, e quem gosta da política participa e debate esse assunto. A LOA, eu acho que esse estresse serviu exatamente para dizer isso que eu estou falando para você, para chamar a atenção tanto do Executivo como do Legislativo, que o orçamento deve ser feito de uma forma diferente dessa que está posta. Não é pegar, enfiar a goela abaixo, o Executivo manda lá o orçamento anual para o ano seguinte, lá em agosto, setembro, às vezes, lança lá o orçamento e aí a Câmara vai, esperneia, não, tem que aprovar, não queremos, temos que mexer no orçamento, aí fica essa guerra, esse cabo de guerra como ficou. Então, se fizer um orçamento participativo, onde o governo e a Câmara se dirija para as comunidades e aí ausculte, ouça o coração da comunidade, veja de perto quais são os seus reclamos, quais são as demandas maiores, ali você tem um aperfeiçoamento do orçamento e vai evitar esse estresse, esse desgaste para a cidade. Eu acho que esse desgaste, você quer saber quem são mais prejudicados? Acho que quem são mais prejudicados foram os vereadores de oposição. Eles tensionaram demais, eles tinham que chegar, sentar, dialogar. Mas o Marquinho, eu ouvia dizer que o prefeito tinha falado, que aí é que está a questão. Eu tenho os dois lados da moeda, e nós somos jornalistas. Marquinho dizia que ele estava à disposição do prefeito e queria uma reunião com todos os vereadores e o prefeito. E aí continuava aquela tensão. E que não vai ter verba, e que não vai ter dinheiro para pagar pessoal e tal, e tal. Na última hora, entra o judiciário, olha que coisa desnecessária, o Ministério Público entra para intermediar a questão, aí o prefeito resolve fazer a reunião com os vereadores do SESEC, com todos os vereadores. Mas eu vi algumas vezes Marquinhos falando, prefeito, nós queremos uma reunião com todos os vereadores, com o seu gabinete. Então, isso aconteceu, isso eu vi. Então, não precisava essa celeuma toda, mas essa celeuma toda serviu para a gente entender que é importante o orçamento democrático, transparente e participativo. Sérgio, só para deixar claro, o Ministério Público não é judiciário, tem que fazer essa distinção. Eu corrigi. Mas o que se fala em relação ao judiciário, logicamente é aquele ditado, né? Cabeça de juiz e fralda de criança não sabe muito de neném. Eu não pensei no bumbum. E achei que falar nada também seria pernóstico para a criança. Mas, enfim, o que se fala, se comenta abertamente, é que o judiciário estava esperando o parecer do Ministério Público para decidir. Porque é uma conflito entre poderes, o judiciário é o terceiro poder, o executivo, o legislativo e o judiciário. Uhum. Então, estava evitando se meter. Se o Ministério Público desse o parecer, se parecer fosse... E tudo indica que esse parecer ia ser pela votação da LOA, o judiciário canetaria sim. E que isso foi fundamental, inclusive, para Marquinho ter recuado. Né? Porque se não fizesse, por bem, o faria debaixo do teclado da justiça. Né? E diferente da CPI da educação, não haveria tempo para tentar reverter isso no TJ a partir da influência de Rodrigo Lanerge, né? Então, isso foi falado à época, né? Você certamente ouviu isso, né? Eu ouvi várias declarações de Marquinho, não sou aqui advogado dele, não estou defendendo ele, agora eu quero ser justo e imparcial. Ouvi lá atrás ele dizendo, prefeito, faça uma reunião com a Câmara toda, no seu gabinete, para a gente discutir essa LOA, que a gente quer fazer algumas mudanças. Eu ouvi isso várias vezes. Eu vi gravações dele na internet, nas mídias sociais dele, entendeu? Eu pergunto se você ouviu, você está ciente que, falado abertamente, era isso, que o judiciário ia se posicionar, já havia sido provocado, né, não deu liminar, estava esperando o Ministério Público se manifestar, o Ministério Público talvez se manifestasse pela votação, por conta das entidades assistenciais que vão ficar sem poder funcionar, tipo a POI, Irmã Solidariedade, a PAP, enfim, e aí o Judiciário canetaria
para ter a sessão, né, para ter a votação. E a partir daí houve o recuo. Você está ciente disso? Olívio, sabe o que eu acho? O judiciário, ele é imprevisível. Tem uma série de nuances jurídicas, de interpretações da lei. Tanto é verdade que nós estamos vendo o caso da CPI da educação. Cai a CPI, volta a CPI, cai a CPI, volta a CPI, e a CPI lá foi confirmada lá no STJ. Então, essa questão, na verdade, é um palpite. O judiciário, a expectativa, todo mundo estava comentando, mas isso não quer dizer que a decisão do judiciário seria favorável ao governo. É o que eu penso. Não seria... Ninguém pode prever isso, Sérgio, mas o que foi falado abertamente você soube, né? O que eu acho é que o prefeito fez a reunião a partir... Ele não quis, no meu ponto de vista, ele não quis fazer a reunião quando o Marquinhos pedia lá atrás, porque aí ele, como se ele estivesse cedendo ao pedido de Marquinhos para fazer a reunião com os vereadores. É como quando entrou a mediação do Ministério Público, aí ele conseguiu ali um álibi para que ele fizesse a tal reunião com todos os vereadores lá no SESEC. Eu acho que isso podia ter acontecido há mais tempo, é o que eu penso. É o que eu acho, eu podia ter feito mais tempo, essa reunião. Eu não tinha ouvido esse lado desse comentário, a gente ouviu sempre aí muito, e aí sim, abertamente, como o Luiz disse, essa questão que foi até uma saída menos feia por causa do Marquinhos ter travado essa lua. Mas vamos adiante, são 8h24. Meu caro Sérgio Mendes, nosso convidado aqui na bancada hoje, o Aloysio e o Rodrigo Gonçalves. Nós vamos a um rápido intervalo, esse é bem mais rápido do que o primeiro, inclusive, para a gente voltar e aí, o Sérgio, trazer com os devidos cuidados das exigências da lei eleitoral, para que o ouvinte também entenda que lei eleitoral para o rádio é uma coisa, para o jornal é outra, né? Então é preciso ter essa atenção, só não nos custa reforçar isso, para a gente falar um pouco sobre partido, sobre nominatas, sobre essa corrida eleitoral aí às urnas de 6 de outubro deste ano. 7 meses e 13 dias hoje, Aloysio? 7 meses hoje, e 13 dias. 23, isso aí. Nós estamos aqui. Contagem regressiva. Como é que é, garotinho? Tic-tac, tic-tac. Boa. Vamos lá. São 8h25. Então, rápido intervalo, a gente volta a seguir com o Folha no Ar, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Leucemia tem cura.